paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Vamos, nesta oportunidade, estudar um trecho da vida de um dos mais polêmicos personagens bíblicos. A palavra de Deus nos mostra, através desse homem, vários pontos de suma importância para o nosso convívio na terra em obediência a Deus. Na história dele nós temos muitos pensamentos e que dá margem para os teólogos, os mensageiros criarem mensagens de todas as formas. Eu gosto muito de me ater ao que a Bíblia fala e vou procurar compartilhar com vocês um trecho das Escrituras Sagradas, dando honra e glórias ao nosso Deus. Você é nosso convidado. Espero compartilhar com você essa bênção em nome de Jesus. Amém. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o teu poder, vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo o teu povo, clama-te mais uma vez de novo, faz de novo o teu povo, clama-te mais uma vez de novo, faz de novo o teu povo, clama-te. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo o teu povo, clama-te mais uma vez de novo, faz de novo o teu povo, clama-te. A palavra do Senhor nos mostra
os propósitos de Deus e como Ele usa os seus servos no atendimento dos seus propósitos. Por mais que nós queiramos fazer o que pensamos, temos que nos dirigir à palavra de Deus para entender o que Ele propõe a cada um de nós. Deus tudo vê e tudo sabe. Mesmo que haja sobre a face da terra milhões de pessoas, cada um daqueles que Ele chama para o servir tem um propósito dentro dos seus planos na realização da sua obra. Você que está me ouvindo, possivelmente esteja dentro dos propósitos de Deus. O que você precisa fazer é procurar encontrar a vontade de Deus para que você cresça e seja por Ele abençoado. Vamos então à palavra de Deus, onde nós vamos encontrar na vida deste personagem bíblico, conforme já dissemos, um dos mais polêmicos em termos de história, mas que traz uma realidade de vida nua e crua que serve para a nossa edificação e compreendermos tudo quanto Deus realmente faz em prol do seu povo e da libertação e da salvação de uma nação como um todo. Vamos observar. A palavra do Senhor, portanto, no livro de Gênesis capítulo 25, verso 23, nós temos registrado esta escritura. Vamos ler. Respondeu-lhe, vou começar um pouquinho antes. Rebeca, esposa de Isaque, encontrava-se com dificuldade em sua gravidez. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Aqui nós já temos a primeira expressão bíblica mostrando que Deus não só tem uma visão perfeita de todas as coisas, como Ele estabelece padrões para que nós possamos atender aos seus propósitos. A Rebeca estava dentro da própria visão do Senhor, da formação de 2 nações poderosas. Ela não entendia a razão por que os seus bebês brigavam no seu ventre. E isso lhe trazia um sofrimento muito grande, visto que causava-lhe dores muito fortes. A palavra do Senhor, portanto, nos diz que ela, desconfortada, consultou o Senhor a razão daquilo. E o Senhor lhe responde que 2 nações estavam sendo formadas no seu ventre. É impressionante observarmos esta declaração bíblica. Se toda mãe agisse como Rebeca, certamente, antes mesmo que seus filhos viessem ao mundo, ela já teria uma visão perfeita do que Deus faria com seu filho. Ela só teria que andar orientando a criança nos caminhos do Senhor. Rebeca sabiamente ouviu tudo quanto Deus lhe falara. Quando o bebê chega o momento do parto, e que o bebê começa o processo do nascimento, há ali uma disputa, quem vai vir ao mundo primeiro. Esaú vem ao mundo primeiro, mas Jacó sai segurando no seu calcanhar. Isso traz a Rebeca a palavra de Deus, e ela memoriza. O primeiro, o mais velho, servirá o segundo, o mais moço. No ventre da mãe, a escolha de Deus já havia sido feita para mostrar a grandeza do seu poder, a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Vamos, portanto, ao que diz o texto. Seguindo, nós vamos para o livro de Hebreus, onde nós temos esta escritura registrada. Quero compartilhar com você
para que você possa também entender aquilo que Deus revela. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó. Hebreus 11, verso 20. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam para vir. Observe você, Isaac, o pai dos gêmeos, abençoou a Jacó e abençoou Esaú a respeito das coisas que haveriam de ser. No entanto, no verso seguinte, o verso 21, nós temos esta escritura: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Aqui, querido, você já começa a perceber que a Bíblia já esclarece fatos lá de trás. O fato de Deus revelar que o menor estaria suplantando o mais velho, ou seja, o mais velho serviria o mais moço, nesse relato bíblico já mostra a evidente onisciência de Deus e o propósito do Senhor. Deus, ao escolher Jacó, ele estava escolhendo aquele menino que na sua própria formação já mostrava que haveria de servir, de honrar e nunca se afastar de Deus. Enquanto Esaú, nesse próprio texto de Hebreus, vemos que o seu nome é mencionado, sendo abençoado pelo seu pai Isaac, porém não entra na coluna dos heróis da fé, porque Esaú desviou dos propósitos de Deus, não se prontificou a servir a Deus em nenhum momento da sua vida. Ao contrário, foi guiado pelo seu próprio instinto, pela sua própria natureza e perseguiu os seus próprios desejos, deixando, portanto, de participar da coluna dos heróis da fé. E esse espaço foi ocupado por Jacó, que sempre esteve diante de Deus, com lutas e dificuldades, mas pronto para servir e obedecer. Vemos, portanto, agora mais um texto em Romanos 9. Quero compartilhar com você também esta leitura, que é muito importante para o nosso entendimento. Vamos então, Romanos 9, o verso 10 e 12. Assim diz a palavra do Senhor: e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus com a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Aqui, querido, está mostrando exatamente que o Senhor escolhe os seus líderes, ou prepara os seus obreiros, desde o ventre da mãe. Não é uma escolha do homem ser um obreiro de Deus, ser alguém que esteja sob o comando do Senhor, mas a escolha de Deus é este fato. É Ele quem escolhe, é Ele que prepara os seus obreiros. Em outros textos bíblicos nós vamos ver que Davi também faz essa mesma declaração, que antes mesmo de sua formação, Deus já o preparava para ser quem ele foi. Nós vemos também nos profetas declarações semelhantes, em que Deus os escolhera ainda no ventre materno. Para que você tenha uma ideia, que muitas pessoas querem ser líderes, querem ser verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus, mas sem que o Deus os escolha ou os prepare para esta função. Não compete ao homem escolher ser o líder, mas a Deus dar ao homem o direito
de exercer essas funções através da sua própria vontade. É muito importante observarmos isso, irmãos. Muito importante. Esaú tornou-se um grande líder, mas não esteve a serviço de Deus. Isso prova que nós temos grandes líderes na sociedade que não fazem parte da escolha do Senhor, mas da permissão de Deus. Deus permite que eles sejam líderes, ao passo que quando Deus escolhe, Ele separa, e quando Ele separa, Ele unge, quando Ele unge, Ele prepara, e quando Ele prepara, o seu servo tem que estar sob o comando da sua própria vontade. Isso é muito importante. A palavra do Senhor também nos mostra, no livro de Oséias, capítulo 12, antes, porém, eu quero voltar ao livro de Gênesis, capítulo 32, e quero compartilhar com você mais uma porção da palavra concernente a esse mesmo fato. Então vamos, 32, a partir do verso 22. Diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, Jacó, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-o passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Diz a palavra do Senhor: e ele lutava com o homem até o romper do dia. Jacó ficou, portanto, passou toda a sua família, quando ele voltava da casa do seu sogro, retornando para Canaã, ele passou toda a família através do riacho e logo depois ficou só. E naquela noite ele entrou numa batalha muito forte com um homem que apareceu. O texto do livro de Gênesis nos deixa claro, não mostra ser um outro personagem, um homem. E ele, numa luta tremenda, combatia com aquele homem durante toda a noite. Ao aproximar o raiar do dia, diz a Bíblia que ele, vendo que o moço estava se preparando para fugir, vamos ver o texto. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Aqui o texto está mostrando, portanto, que quando estava começando a raiar o dia, nós temos que levar em consideração que estava durante a noite. E eles não estavam lutando com luzes para mostrar quem era quem. Estava no escuro. E a batalha então era uma batalha muito forte. Quando aproximou-se o raiar do dia, que daria para Jacó ver a face do seu personagem, o personagem atingiu a coxa, a junta da coxa de Jacó, e ele ficou coxo. E naquele momento o personagem lhe fez esta declaração: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? O personagem perguntou a ele. Ele respondeu: Jacó. Então disse: Jacó não te chamarás mais, e sim Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aqui nós temos uma palavra que faz a diferença entre aquele que Deus escolhe e aquele que Deus rejeita. Observe que o personagem que estava lutando com ele faz essa declaração: você lutou com Deus. E faz esta outra declaração: você lutou com os homens e sempre prevaleceste, mostrando que Jacó era um homem de força aguerrida. Ele não se abatia diante das adversidades, continuava sempre persistindo, não importava a dificuldade que lhe surgia no caminho,
Se a luta era grande, ele estava disposto a enfrentá-la. Se fosse pequena, ele vencia com facilidade. Não era um personagem que se acovardava diante das dificuldades, mas era um homem determinado, persistindo sempre. No livro de Oséias, nós encontramos a palavra que eu ia fazendo a leitura, aquela hora, a qual farei neste momento, para que você possa lembrar. Preste atenção, Oséias capítulo 12, o verso 3 e 4, diz assim, ó: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e pediu mercê, em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. Aqui o profeta Oséias está fazendo uma referência exatamente a Jacó, mostrando como era aguerrido este homem, como era sensível também, como era de coração bondoso, pois ele trazia todas essas características em si. Lutou bravamente, foi forte e determinado na busca da vitória, mas quando houve necessidade de mostrar humildade, chorou, não se intimidou em mostrar que era dependente de Deus, mostrou dependência, pediu a bênção do Senhor sobre ele e agarrou-se ao anjo numa ação desesperada: não permitirei que tu vás enquanto não me abençoares. Meu querido, esta é a postura que agrada o coração de Deus. Alguém que tem a intenção de servir ao Senhor não pode ser covarde, não pode ter medo das adversidades, não pode fugir de uma luta, não pode desistir quando o inimigo faz pressão sobre ele, seja qual for o inimigo. Ainda que esteja ferido, incapacitado de dar continuidade à luta, ele não pode desistir, ele tem que persistir, pois a persistência agrada ao coração de Deus, e Deus entra em favor do homem exatamente quando ele mostra a sua total dependência ao Senhor, sem se intimidar, sem mostrar medo, sem mostrar fraqueza, mas mostrar coragem, determinação e objetividade naquele propósito que há no seu coração. Esta foi a postura de Jacó. Daí a palavra de Deus, tanto no livro de Hebreus, quanto no livro de Paulo aos Romanos, quanto no livro de Oséias, direcionando a mensagem a Israel, é feito menção desse bravo guerreiro de Deus que ousou desafiar tudo que estava em dificuldade no seu caminho, mas confiante que Deus lhe daria a vitória. Prosseguindo, eu quero que você acompanhe comigo agora esse raciocínio. Como o Senhor, então disse o anjo, no capítulo de Gênesis 32, então disse: já não te chamará Jacó e sim Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó, dize: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que pergunto pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó então colocou o nome naquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Oxalá que todo servo de Deus tivesse a bravura, a coragem e a determinação de batalhar com força, aguerrida, todas as adversidades, até que do alto o Senhor descesse e lhe desse a resposta que satisfizesse o seu propósito em servir, em honrar e trazer a glória de Deus para a sua própria nação, a sua própria família. A palavra de Deus nos diz,
no capítulo 32, verso 9, sobre uma oração que Jacó faz a Deus antes de ter o seu encontro com o irmão Esaú. A razão que levou Jacó a buscar a face do Senhor é exatamente o temor que ele tinha em seu coração, desde a última vez que esteve junto com seu irmão na casa de seus pais e teve que sair fugindo porque o seu irmão queria matá-lo. Agora ele tenta comprar a amizade ou fazer um tratado de paz ou dar início a um tratado de paz, enviando presente ao seu irmão. Mas em seu coração havia um temor: e se porventura o meu irmão não me perdoar e vier com tudo e massacrar a minha família? Vendo que havia esta possibilidade, ele dividiu o seu grupo ou a sua família em dois grupos. E nesta preparação ainda persistia no coração de Jacó o temor quanto à violência que poderia vir do seu irmão, visto que fora informado que ele vinha com 400 homens ao seu encontro. Jacó então dirige ao Senhor no capítulo 32, verso 9, com esta oração: ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão, do meu pai Isaque. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas uma vara de pastor, e agora estou voltando com esses dois grupos de pessoas e animais. Ó Senhor Todo-Poderoso, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembra-te que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Esta é uma palavra que eu quero direcionar ao seu coração. Nenhum homem de Deus pode ser vencedor em batalha alguma se ele não tiver humildade no seu coração, se ele não tiver bondade em seu coração, se ele não tiver amor em seu coração, e se ele não for submisso à soberania do Todo-Poderoso Criador. Jacó mostra estas características antes mesmo de enfrentar ou ter a batalha com o anjo de Deus. Alguns mensageiros não têm essa visão. Sabe por quê? Eu busquei o texto de Hebreus, o texto de Oséias e o texto de Romanos. É para mostrar a você, meu querido, que quem governa o universo e quem escolhe, prepara, unge e põe, ativa os seus servos é o Deus Todo-Poderoso. Observe aqui que as qualidades do coração de Jacó já mostrava que ele seria fiel ao Senhor durante todos os seus dias, como registra o livro de Hebreus. Já mostravam essas características, a razão pela qual Deus o escolhera no ventre de sua mãe. Já mostrava que a nação de Israel seria formada com base num homem humilde, de coração quebrantado, num homem que temia o Senhor, que confiava na palavra que Deus direcionava ao seu coração. São esses requisitos necessários para que o Senhor
use alguém que se dispõe a ser chamado. Sou servo do Deus Altíssimo. Não ouse mostrar-se grande diante de Deus, porque você nunca será aprovado por Ele. Deixe Deus fazer você um personagem que realmente honre o seu nome, e você será abençoado. Muitos querem ser grandes, mas nunca serão reconhecidos no céu. Mas para ser reconhecido no céu, disse Jesus, que você tem que ser o menor entre todos. Deus é magnífico. A forma dele trabalhar é extraordinária. E os personagens bíblicos estão aí para exemplificar como eu e você devemos proceder diante de Deus no nosso dia a dia. Não se gabe de ser o bom. Não se gabe de saber ou de poder fazer. Mas mostre a glória de Deus e deixe Deus ser o autor da sua vida, da sua história, dos seus feitos, para que o seu nome, o nome do Senhor, seja reconhecido entre os homens na terra e que você possa ser apenas um personagem para trazer a glória dele até o coração de todos que te conhecerem. Amém? Que Deus possa iluminar a sua mente, o seu coração, assim como tem me mostrado na palavra dele, riquezas extraordinárias. Eu não sou nada se o Senhor não falar por mim ou através de mim. Ele é tudo e a Ele eu dou honras, glórias, porque Ele é bendito. Antes mesmo de eu existir, Ele era Deus. Nasci e cresci e Ele continua sendo Deus. Vou morrer e Ele será Deus, porque Deus não existe porque eu existo. Deus existe porque Ele é ser supremo. E se eu estou lhe falando, é porque o Senhor me fez instrumento do seu poder para lhe mostrar que vale a pena você confiar nesse Deus maravilhoso que enviou Jesus para morrer na cruz a fim de dar a vida e o perdão dos seus pecados. Amém? Deus os abençoe. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos esta mensagem, meu Pai, porque ela veio de ti e eu estou entregando porque ela vai ser postada no YouTube e é um meio da tecnologia de levar a corações que eu desconheço o teu poder, a tua grandeza, a tua majestade, a tua glória, a tua soberania e mostrar aos homens que vale a pena servir ao Senhor. Ó Pai, que esta mensagem produza o efeito para a qual foi designada. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.